Glória, graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo de número 11. Deus abençoe meu amigo, pastor Vitorino Júnior, sua família, sua casa. Não pude estar aqui no sábado, tinha agenda, estava pregando numa conferência de juventude, mas orei muito por estar aqui, para a gente poder ter essa casa aqui na Devec Nilópolis 2. Isaías 58, 11. Isaías capítulo 58, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos, fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial de águas que nunca faltam. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos essa noite através da tua palavra, através do teu texto. Revela-nos quem tu és através do teu santo evangelho. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais da sua lei e da sua graça. Revela-nos, ó Pai, nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto extremamente bonito, porque vai marcar o que a teologia vai chamar de segundo êxodo. Israel teve o primeiro êxodo, que quando o povo de Israel saiu do Egito. Esse é o segundo. Popularmente a gente chama de segundo êxodo. É quando Israel está saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. A situação de Israel aqui não é muito boa, é uma situação bem complicada. Israel aqui está no que nós vamos chamar já, basicamente, de quase na porta de saída. Mas havia umas dúvidas no coração daquele povo que estava cativo naquela terra já quase de 3 gerações. Nós traduzimos a ideia de geração, por exemplo, o dicionário Aurélio coloca geração a partir de 25 anos. Por exemplo, alguém com 25 anos, ele está chegando ao final da primeira geração. Alguém com 50 tem 2 gerações. Alguém com 75 tem 3 gerações. Alguém com 40 está indo para a segunda geração. Então você traduz gerações a partir de 25 anos. Aqui o povo vai ficar 70 anos de cativeiro. Então são 2, praticamente, gerações, indo para uma terceira geração, já fechando a chamada terceira geração, ali próximo, já voltando ali 80 anos. Então a situação deles não é muito boa. Eles são distantes da terra muito tempo. A terra de Israel está devastada. Não tem dinheiro, não tem exército, não tem uma estrutura política. O último rei de Israel é Zedequias. Zedequias foi morto por Nabucodonosor. Uma morte extremamente violenta e complicada que passou no final da sua vida. A mentalidade do povo é uma mentalidade pensando na Babilônia. Muita gente não acreditava como sair da Babilônia para voltar para Jerusalém. Só que em Jeremias capítulo 29, verso de número 10, o profeta Jeremias vai dizer que o cativeiro vai durar 70 anos. Então havia uma promessa que ao final de 70 anos o povo regressaria. Então há no coração do povo uma ebulição a respeito do retorno. Mas então vem a pergunta: quem vai fazer a gente voltar? Política. Qual é o recurso que nós vamos ter para sair daqui? Grana. Quem vai ter a força para enfrentar a Babilônia? Exército. Israel não tem grana, exército e nem política, mas tem promessa. A promessa basicamente é o mais importante da vida de Israel. E a partir disso, o profeta Isaías, ele vai falar uma profecia para o povo a respeito de uma saída, de como vai acontecer a saída. Porque assim, o povo tinha promessa e olhava para frente e dizia: como nós vamos sair dessa posição e vamos retornar para Jerusalém se a gente não tem dinheiro, não temos política, um apoio político, e nós não temos exército? Então, de fato, são questionamentos lógicos na cabeça do povo. Então, a partir disso, o profeta diz na sua Bíblia, verso 11: o Senhor te guiará continuamente. A primeira palavra de Isaías para o povo é o seguinte: o Senhor te guiará continuamente. A palavra guiar é um Deus que vai à frente.
A ideia de guiar no hebraico aqui é um Deus que caminha junto, é um Deus que conduz. Isaías dizendo para o povo, olha, fiquem tranquilos, fiquem sossegados, porque vocês não estão vendo a saída, vocês não sabem como vai ser a saída, mas a saída já está pronta, Deus já está desenhado e Ele vai tirar vocês dessa. O Senhor te guiará dizendo assim, Ele que vai conduzir. Quem vai dar a saída é Ele. Ou seja, não é o povo que vai fazer a saída, mas é Deus que vai fazer a saída. A palavra de Isaías para o povo é descanse. Fica tranquilo que Deus vai na frente. Ele que vai conduzir. Fique tranquilo porque a promessa foi feita e o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir cada palavra. Aleluia. E o Senhor te guiará continuamente, ou seja, Ele que vai conduzir. Ele vai fazer a saída, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o norte. Aleluia. Ele vai fazer com que vocês retornem para Jerusalém. São 1.500 quilômetros, 1.800 quilômetros de distância. Ele vai fazer vocês retornarem para Jerusalém. O Senhor te guiará continuamente. Meu amigo, meu irmão, se tem uma coisa que Deus faz é guiar. E quando Deus guia, Ele só nos coloca em lugar bom. Quando Deus guia, até onde não tem saída, Ele faz. Aleluia. Porque essa é a característica dele. Por exemplo, se você olhar o primeiro Êxodo falando de Moisés, Moisés é o cara do deserto. Ninguém conhece deserto igual Moisés. Moisés ele vai passar o primeiro ciclo da vida dele de 40 anos como um egípcio. Então ele conhece todo o deserto ali em torno do Egito, do Cairo e etc. Depois ele vai fugir para um momento que ele vai matar um homem egípcio, e você conhece a história. Ele vai ser conduzido ao povo do Beduíno, vai conhecer lá a sua esposa, vai conhecer Jetro, etc. E ele sai do Egito, pastor Vitorino, e fica naquela região ali dos Beduínos durante 40 anos. No final desse tempo, você conhece a história, ele conhece Deus pela primeira vez, ouve falar, Deus fala com ele pela primeira vez ali na sarça, e ele retorna para o Egito. Ou seja, 80 anos depois, Moisés sabe voltar para casa. E deserto não tem estrada. Deserto não tem posto Ipiranga. Eu tive o privilégio de viajar com o pastor Vitorino em 2023, nós fomos para Israel. Andamos lá no deserto lá da Jordânia. Lá não tem estrada, as dunas se movimentam de maneira muito veloz. Então Moisés ele consegue sair do Egito e consegue voltar. Moisés conhece todas as saídas do Egito. Quando Deus diz para ele que vai tirar o povo, ele fala assim, eu vou tirar o povo e eu vou guiar o meu povo. Moisés, opa, beleza. Mas Moisés conhece a saída. A graça do texto é que quando ele conduz o povo para sair e Moisés, obedecendo a Deus por causa da coluna de fogo e nuvem, a Bíblia diz que ele para na frente, na boca do Mar Vermelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Moisés não sabia que aquele caminho ia dar no mar? Você acha que ele não conhecia aquela rota? Claro que ele conhecia. Mas pastor, e por que ele não questiona? Porque quando Deus conduz, você não questiona, você só obedece. Ele obedece e vai seguindo, mas ele sabe que ele vai dar na boca do Mar Vermelho. Por isso que o nome do lugar, até hoje, lá do Egito, é Piairote. Piairote é beco sem saída. Quando você for na caravana do pastor, quem deu amém, deu. Quem não viu, vai ver você por foto no Instagram. Que é igual universal, tem que dar amém e tomar posse na hora. Então, quando ele chega lá, é Piairote, é beco sem saída. Você vê como é que Deus é hilário. Deus tem um senso de humor sensacional. Ele pega o povo e liberta do Egito e leva para um lugar chamado beco sem saída. Deus é muito engraçado, ele tem um baita senso de humor. Por que ele faz isso? Moisés, toca na água. Aleluia. Toca no mar, Moisés. E o mar abre. E o povo passa em pé enxuto naquele lugar. Aonde a água estava não tem mais água, agora é uma estrada. Porque quando Deus guia, até onde não tem caminho ele faz. Até onde não tem porta ele cria. Deus não precisa de oportunidade para nos abençoar, não. Ele faz a oportunidade acontecer para que o seu nome venha a ser glorificado. Aleluia! E o povo passou. O Senhor te guiará continuamente significa obedecer a um Deus que nos guia. Então deixa eu te dar uma palavra para você que está aqui hoje, nessa quarta-feira da vitória. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas provavelmente você veio algo aqui, porque tem algo no seu coração muito quente, e você talvez está assim, do ponto de vista, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo, eu não sei se eu imigro, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou embora, eu não sei se eu peço demissão, eu não sei se eu desisto do trabalho, ou abro uma empresa.
Você e eu estamos aqui, porque talvez você e eu estamos buscando a mesma coisa, uma direção, ou como disse o pastor Vitorino, uma resposta. Então deixa eu te dar uma palavra aqui nessa noite. Fica tranquilo, porque o Senhor te guiará continuamente. Aleluia! Ele vai fazer esse norte, Ele vai te dar um norte. Ele vai fazer para você, Ele vai apontar uma direção dizendo o seguinte: fica tranquilo que eu vou te dar a direção correta e eu irei na tua frente. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor te guiará continuamente. Repita comigo, continuamente. Repara que Deus promete companhia, não facilidade. Olha o texto aí, Ele não está prometendo estrada asfaltada, caminho bom. Ele está dizendo assim, ó, eu te prometo companhia, facilidade jamais. Ele não está dizendo para você que o caminho é fácil, Ele está dizendo assim, o caminho é difícil, mas há uma diferença. Nesse caminho difícil você não está sozinho, eu vou estar na tua frente. Eu vou guiar você. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, filho. O Espírito conduz Jesus ao deserto. Não foi, sim ou não? Mateus capítulo 4. E conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, o Deus eterno conduz Jesus ao deserto. E quem botou Jesus no pináculo do templo? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Foi Deus? Foi quem? Foi Satã. Satã põe Cristo no pináculo do templo, mas o Espírito conduz Jesus ao deserto. O que o texto me ensina? Nem sempre quem está no topo é Deus que coloca, mas nem sempre quem está no deserto é o diabo que leva. Tem muita gente que está no topo que é o diabo que colocou lá. Quando o diabo coloca no topo, ele não sustenta, porque ele não tem como sustentar, cai. Mas quando Deus coloca alguém em cima, ninguém pode derrubar quem Deus exalta. Aleluia! O Senhor te guiará continuamente, a proposta de Deus é quem vai decidir o teu caminho, é você ou sou eu? A premissa é que Deus está na nossa frente, Ele está dizendo, eu que vou pautar o teu caminho. A ideia aqui sendo bem reducionista, com risco de ser até simplista demais. A proposta de Deus aqui é um GPS, é o Waze. O Waze ele não diz por onde você vai, ele te propõe. Olha, te propõe esse caminho. Se você passar aqui, ele vai te propor alguns caminhos. Ó, se você passar aqui, você vai cortar esse caminho. Vai ser mais rápido. Aí você fala, poxa, mas ali é perigoso. Ali tem muito radar. Ali tem muito quebra-mola. Ali eu conheço. Tem muito buraco. O Waze não sabe nada disso. O Waze te propõe. Deus, ele está dizendo, meu filho, se você vai decidir me obedecer, então é o meu caminho que vai e não o seu caminho que você quer. O Senhor te guiará continuamente, significa você e eu colocarmos sobre o altar, dizendo, qual é o caminho que eu vou direcionar a minha vida? Senhor, é para comprar, é para vender, é para ficar, é para imigrar, é para pedir demissão, é para fazer o quê? Mas eu quero te dar uma palavra, fica tranquilo, porque Deus vai te dar uma iluminação, e você hoje vai sair daqui, rebatará súria, sabendo qual é o caminho que você vai tomar. O Senhor te guiará continuamente. Ele está dizendo, eu que vou te guiar. E quando Ele te guia, Ele te acompanha, meu irmão. Quando Ele te guia, Ele não te desampara. Ele te auxilia. Ele vai na sua frente. Você olha para lá e vê Deus. É diferente quando você é guiado por caminhos humanos. Quando o homem propõe caminho, ele te abandona. Na primeira derrocada da empresa, não, a sociedade é sua. Quando a coisa deu errada, você que quis. Quando alguma coisa assim, não tem como te ajudar. Mas quando Deus te propõe, Ele fala, fica tranquilo, porque eu sou a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia. Aleluia! Ele está dizendo, eu vou guiar vocês. Eu guio. O Senhor te guiará continuamente. Ou seja, eu vou estar ali. E o texto diz para mim e para você na sua Bíblia. Fartará a tua alma até em lugar seco. Rapaz, isso aqui, isso é muita filosofia judaica. Fartará a tua alma até em lugar seco. Qual é a proposta? A proposta é que eles estão saindo de Babel. Babilônia, irmãos, na época, era uma das grandes cidades do mundo antigo. Um grande império. Ciro, quando conquista ali Ciro II, e faz o governo ali meio do Persa, só caiu para Ciro. Mas Babilônia é, de fato, uma cidade monumental. Fantástica. Deus tinha uma promessa com o povo, dizendo assim, ó, vocês vão sair da Babilônia e vão voltar para Jerusalém. Pensa comigo. Quando você viaja, você aqui é um pouco mais didático. Quando você viaja e fecha a casa, 20 dias, 15 dias, como é que fica uma casa fechada? Ela fica um odor estranho.
Ainda que você ponha lá o Glade, ponha lá as essências naturais, que hoje é muito comum, mesmo assim, ela cria teia de aranha, poeira e etc. Você imagina uma cidade como Jerusalém, largada há 70 anos sem obra. A visão de Neemias é pobreza, opróbrio, portas queimadas, muro derribado, ou seja, a visão era caótica. Então Deus está dizendo para um povo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém para reconstruir. Eles estão dizendo assim, vocês vão sair da vida boa. Babilônia é uma cidade estruturada, com jardins suspensos. Daniel morava numa casa de 2 andares. Daniel capítulo 6, 10, dá uma olhada aí. Daniel 6, 10. E subindo ao seu quarto superior, orava a Deus com a janela voltada para Jerusalém. Quarto superior. Ele morava numa das principais, perto ali do governo babilônico. Ou seja, recurso, um cara próspero. Neemias era copeiro do rei. Ou seja, tinha uma turma na Babilônia que se deu muito bem da vida. Cresceram, prosperaram. Misael, Ananias e Azarias eram funcionários públicos. Daniel, capítulo de número 3, vai dizer, eles eram administradores do campo de Dura. Então, assim, tinha muitos judeus que se deram muito bem na vida. Então, Deus estava dizendo para um povo, dizendo o seguinte, ó, vocês vão largar tudo aí e vão começar do zero lá. Vocês vão largar sua vida estruturada e vão para lá. Jeremias capítulo 29, a carta aos cativos, nosso pastor falou dela, mês retrasado, na ceia. Orem para que haja paz na Babilônia. Casem, façam negócio. E muitos judeus cresceram na Babilônia. Aí vem a promessa, ó, é tempo de voltar. Voltar para onde? Para Jerusalém. Tem obra. Está tudo colapsado. Tem tudo inimigo. Então, por isso que muita gente não retorna. Por isso que a família de Esther não retorna. Esther pertence ali à época da segundo retorno. A família de Esther não quis voltar, quis ficar na capital do império. Por isso que eles ficam na Pérsia. Nós vamos voltar? Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E muita gente não voltou. Mas aí Deus está dizendo, na sua Bíblia, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugar seco. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. É Deus dizendo, olha, se você obedecer o meu chamado, e você obedecer o meu caminho, você não vai sentir falta de nada da Babilônia, mesmo estando no deserto. Rapaz, isso é muito forte, cara. É Deus dizendo assim, no meio do nada, você não vai sentir falta de nada. Porque a minha presença em você vai te satisfazer. Ele está dizendo, vocês não vão sentir falta de nada. E é diferente da esposa de Ló, que sai de Sodoma e sente falta e vira estátua de sal. A palavra de Isaías para o povo é o seguinte, quando Deus guiar, quando Deus estiver na frente, a gente não vai ter falta de nada. A gente vai estar no deserto e vai olhar em volta e vai falar, o deserto com Deus é muito melhor do que a Babilônia sem Ele. Ou seja, fartará a tua alma, ou seja, vocês vão ficar satisfeitos. Porque o caminho com Deus satisfaz a vida. O caminho com Deus preenche a alma. O caminho com Deus faz você ter um norte de vida. Essa semana, pastor Vitorino, quem morreu foi o Giorgio Armani, né? Marca Armani de roupa. Morreu com 95 anos. O homem que inventou usar blazer com camisa de malha. Quando a gente põe blazer de camisa de malha, isso é a invenção de Giorgio Armani. A ideia dele. Eu estava vendo um documentário dele a respeito da sua morte, que foi recentemente. Aí apareceu um documentário, eu fui assistir com a minha esposa. E ele é um homem de poucas entrevistas. E ele deu uma entrevista para uma revista americana e falou o seguinte, e o império de mais de 28 bilhões de dólares, uma marca premiadíssima no mundo. E ele falou algo interessante na entrevista a ele. Eu conquistei tudo, mas eu sinto que falta alguma coisa dentro de mim. Na entrevista dele. Aí minha esposa olhou para mim do lado, Graciele olhou para mim e falou assim, Ronald, você já sabe. Eu falei, claro que eu sei que falta dele. Ou seja, um homem famoso, morreu com 95 anos, rico, inteligente, dizendo, mas falta alguma coisa dentro de mim. O que falta nele, irmão? Aqui, ó. O que falta nele, ó? Não adianta um homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando você decide obedecer à direção de Deus, a sua alma fica satisfeita. A alegria do Espírito sobre o teu coração, a satisfação de Deus sobre a sua mente, aleluia.
E quando você decide obedecer esse caminho, você não sente falta de nada. E você começa a compreender que obedecer é melhor do que sacrificar. Então deixa eu te dar uma palavra, em nome de Jesus. Obedeça a direção que Deus está te dando, e Ele vai fartar a tua alma até em lugar seco. Ele vai fazer, sabe, Ele consegue fazer lugar seco ser um verdadeiro lugar que tem tudo para mim e para você. Ele não deixa a gente faltar nada em nossas vidas. E quando eu olho para o êxodo aqui da Babilônia, e olho para o êxodo de Israel, eu faço algumas comparações. Em primeiro lugar, mandar maná, codornizes sobre o deserto é fácil. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, para você guardar no seu coração. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, sim ou não? Então eles ficaram 40 anos, beleza. Se eles ficaram 40 anos, eles não plantaram, que eles já como plantar. Viviam os quê? De cima, correto? Maná caía, codorna e água, ok. 40 anos, como é que eles fabricaram roupa? Cadê a plantação de algodão? Cadê a sapataria? Sapato, cadê? Como é que você faz sapato para andar no deserto? Eles tinham as sandálias. Como é que faz isso? Aí vem a grande dinâmica da vida. Quando Deus põe em caminho e você obedece, Ele te abençoa em todo e qualquer tipo de aspecto da vida. Seja do sapato até o pente que você penteia o seu cabelo. Ele farta a tua alma, não deixa faltar nada. Aleluia! Ele é o Deus, por isso que eu quero te falar uma coisa para você da Aquinilópolis. Sorte é coisa de pagão, providência é coisa de cristão. Você não vive de sorte, você vive de providência. E descansa a tua alma, obedeça a voz dele, segue por esse caminho que a vitória é certa. Aleluia! Aleluia! Quem pode adorar? Aleluia! Quem pode celebrar a Deus? Amanda Kalá Sori Rebadará Súria. Eu sinto Deus aqui, pastor Vitorino. Remanjoki Revácia. Amandará Súria. A proposta de Deus para Israel é uma proposta completa. Eu guio vocês, eu farto a alma e fortificará os seus ossos. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é filosofia judaica pura. Os judeus têm uma concepção assim: enquanto mais a alma tem Deus, mais o corpo tem saúde. Ó, isso é a dinâmica deles. Por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, você vê os grandes heróis. Como é que eram os heróis do Antigo Testamento? Tudo garoto, 85. Noé com 300. Jacó conta aquela piada para Faraó. Jacó é um piadista. Faraó pergunta para Jacó: Jacó, como foram os seus dias? Meus dias foram poucos e maus, 150 anos. Falei, ele está de brincadeira, né? Meus dias foram poucos e maus. Mais de 100 anos de vida. Todos os grandes heróis do Antigo Testamento, a maioria deles eram velhos. Os patriarcas, todos eles idosos. Porque na concepção judaica é assim: quando você abraça a promessa e Deus, o teu corpo tem saúde. Por isso que Isaías diz assim: e fortificará os seus ossos. Não é você que se fortalece, é Deus que fortalece você. Por que Ele fortifica os nossos ossos? Porque a gente está obedecendo Ele. A gente está no caminho. E às vezes trilhar o caminho da promessa em terra seca é difícil. Às vezes as nossas pernas ficam claudicantes. Às vezes a gente passa 17 anos em Coelho da Rocha. Essa pegou certinho ele. Achou, Jeová. Então às vezes a nossa perna fica meio trêmula. A gente não entende a promessa. Meu Deus, está longe, está difícil. E a nossa perna começa a ficar fraca, bamba. A gente começa a pensar em desistir. Deus não está vendo. Por isso que o Abacuque, o profeta, ele vai dizer: aviva a sua obra no final dos anos. No final, irmãos? Aviva a sua obra no início dos anos. Aviva a sua obra onde? Por que no meio dos anos? Porque quem está no meio não vê o início, mas quem está no meio também não vê o final. Quem está no início tem fogo do início. Quem está no final tem um fogo que chegou no final. Mas quem está no meio é muito longe para chegar e é muito distante para voltar. Então quem está no meio desiste. Quem está no meio pensa que não vai continuar. Mas o profeta diz: aviva, 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 Senhor, aleluia, aviva, Pai, aleluia. Para que a gente continue caminhando. Porque Deus sabe como é difícil caminhar o caminho da promessa. Em uma distância tão longínqua.
enfrentando tantas dificuldades e tantos percalços da vida. Areia, as dificuldades da andança. O pastor falou sobre a questão da tribulação e sobre a questão das questões da vida na última ceia. Eu cito aqui novamente Moisés. Tem muita gente que não sabe, mas a primeira vez que Deus falou com Moisés tinha 80 anos. Deus não falou com Moisés antes. Êxodo 1 não tem uma fala de Deus para Moisés. Êxodo 2, Deus não fala com Moisés. Mas em Êxodo 13, ele fala com Moisés na sarça. Quantos anos ele tinha? 80. Moisés conhecia Deus de ouvir falar dos outros. Deus para ele era um ilustre desconhecido, porque ele não conhecia conversando. Mas chegou o tempo, aleluia, de Deus se apresentar para ele. Tira a sandália do pé, porque onde tu pisa é santo, aleluia. Então, às vezes, a gente não enxerga. Pastor, mas como é que foi? Deus estruturou aquele homem para ele poder ouvir isso. E às vezes a gente acha que a nossa força não vai aguentar e a gente vai desistir. E deixa aqui eu falar de maneira bem simples aqui, até pedindo perdão do que eu vou dizer. Tem gente aqui hoje que enfrentou talvez o pior ano da vida em 2020, na pandemia. Provavelmente tem irmãos aqui que perderam um ente querido. Me desculpe tocar no assunto, dá gatilho. Tem pessoas aqui que infelizmente perderam recurso, casa, carro, e não recuperaram ainda. Talvez lá no auge da pandemia em 2020, o inverno, que foi o pior, todo mundo dentro de casa, porque o inverno de 2020 foi um dos grandes, foi muito rigoroso aqui no estado. E talvez para você, olhando ali, contando dinheiro e não sabia como seria, você falava assim, eu não vou conseguir. Filho pequeno e um monte de coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus de 2020 manda te dizer, eu te sustentei. E ele disse para você, eu te sustentei em 2021, te sustentei em 2022, te sustentei em 2023, te sustentei em 2024, e eu sou Deus que te sustento em 2025. Quem mandará a Súria, quem pode adorar? Cadê os adoradores aqui nessa noite? Fortificará os seus ossos, é isso. É a capacidade do Espírito de fazer em você e você não desistir. É quando você levanta, sexta-feira, depois de enfrentar um trânsito terrível na nossa cidade. Domingo eu não vou na igreja, não. Estou cansado, morto com farofa. Não aguento esse negócio, não, senhor. Daqui a pouco, quando você pisca o olho, você já está tomando banho, cantando Hosana, bendita o que vem. Daqui a pouco pisca o olho, já está em pé no ponto de ônibus, pegando o ônibus. Você e a sua prole. Daqui a pouco você pisca o olho, já está apertando a mão do pastor Vitorino na porta. E chega, mas como é que eu cheguei aqui? É porque você não sabe. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Você não desistiu porque ele tem dado força a você para continuar. Você e eu estamos aqui como corredores de grande maratona, que tem que tomar aquelas águas, os isotônicos que ficam ao longo da caminhada de uma maratona de 42 quilômetros. Por que ficam aquelas mesinhas? Para eles se hidratarem. Porque se não tiver, ele desiste. Culto como esse é um lugar de hidratação. É Deus dizendo assim, come, bebe, porque é grande a tua caminhada. Você vai chegar no final, vai chegar no final. Aleluia. Que graça, Pai, que graça, Jesus, aleluia. É por isso que Ele nos fortifica. Faz a gente orar, buscar, ler. É quando a gente pensa que não tem mais força, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4. Timóteo já tinha sido abandonado por todo mundo. Deixa eu ler aqui com você, 2 Timóteo 1,5, se eu não me engano, pastor Vitorino. Esse texto é muito bonito, que Paulo aqui ele vai pôr, né, para eles dizendo que já tinham sido abandonados por todo mundo. Ele, olha, cara, 2 Timóteo 1,15, ele fala, ó, sabe que nos abandonaram todos que estavam na Ásia, entre os quais Fígelo e Hermógenes. Ele está dizendo assim, ó, eles me abandonaram. 2 Timóteo 4,16, ele diz, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Paulo está dizendo assim, ó, todos da Ásia me abandonaram. Ou seja, a igreja que eu gastei a minha vida, 3 anos de vida na Ásia, todo mundo me abandonou, a Ásia me abandonou. Eu estou falando de apóstolo Paulo. Não sou eu nem você não. Paulo, o maior plantador de igreja, o homem que foi ao terceiro céu. Se o homem que foi ao terceiro céu foi abandonado, imagina aí você e eu. O homem que tinha 9 dons. O homem que conhecia o texto sagrado. Ele está dizendo, todos me abandonaram. Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou cansado. Ele aqui é um homem idoso. Ele está na reta final da vida. Mas a Bíblia diz o seguinte, verso de número 17.
Mas o Senhor esteve ao meu lado e me assistiu e me renovou as minhas forças. Aleluia. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu vou te contar uma coisa. Quando eu pensei que eu ia desistir, quando eu pensei que eu não tinha mais força, um anjo de Deus desceu aqui e me colocou de pé novamente. Aleluia. Então deixa eu te dar uma palavra. Você não desistiu ainda, porque o Espírito tem renovado as suas forças todos os dias. Ele tem te dado estrutura para você continuar. Ei, eu quero te ser um profeta de Deus aqui na sua vida. Pode vir quem tiver, porque Deus está na nossa frente. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Fortificará os seus ossos. E o texto diz, e serás como um jardim bem regado. Põe para mim o texto aqui para mim, de Isaías 58:11. Eu trabalhei hermenêutica, a minha alma de professor de hermenêutica, se eu não falar alguma coisa de hermenêutica, eu nem durmo, como diz minha esposa. Eu gosto de Isaías, é o Paulo do Antigo Testamento. Ele vai fazer uma ironia aqui muito bacana. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugar seco. Aí ele faz uma ironia. E serás como um jardim regado. Lugar seco e jardim. Isso aqui é uma ironia. Isso aqui é uma ironia. Isaías está dizendo assim, o Deus que te leva no lugar seco, faz o lugar seco virar jardim. Em outras palavras, você vai dar certo onde ninguém deu certo, mas você vai dar certo. Ah, nada dá certo aí, ninguém dá certo aí, Deus. Mas se eu te plantar lá, você vai dar certo, não é porque ninguém deu, mas se eu te colocar lá, você vai dar certo. Isso aqui é uma ironia do texto, é ironia. Ele está sendo irônico. Aqui o texto é bonito. E serás como um jardim regado, repara o texto, regado. Recurso que vem de fora para dentro. Deus está dizendo, se eu te colocar lá, eu trago gente de fora para abençoar você lá, mas você vai funcionar lá porque eu te coloquei lá. O Deus que eu conheço faz isso. Se você obedecer a Ele, meu irmão, e olhar para Ele, segundo mesmo que a terra seja seca, às vezes é desafiador para nós. Às vezes a gente quer as saídas mais fáceis. Eu já imigrei, eu já morei fora, mas eu morei fora para estudar, morei em Portugal, 2005, 2006, fiquei um ano, estudei lá, país maravilhoso, fantástico. Conheço pouco, já dei umas andadas aí em alguns países, eu conheço alguma coisa. Eu conheço muitos testemunhos de brasileiros, tanto que migraram para um Canadá, onde eu conheci alguns brasileiros que migraram para o Canadá e se deram muito bem. Em contrapartida, eu conheço muitos brasileiros que foram para o Canadá e se deram muito mal. América também, vice-versa. Porque há uma grande diferença entre você querer sair e Deus te levar. Quando você quer sair, você faz conta. Quando Deus te leva, Ele paga a conta. Quando Deus fala assim, vem comigo, a conta é dele. Aí, filho, você pode descansar, você pode botar a cabeça no travesseiro, que você vai ser jardim bem regado. Ele está dizendo assim, eu que vou te levar lá. Eu que vou te colocar lá. Eu que vou abrir a porta. Eu que vou enviar os recursos. Aleluia. Eu vou usar pessoas para abençoar a sua vida. Aleluia. Isso é a proposta de Deus quando a gente obedece o caminho dele. Ele está dizendo, e tu serás como um jardim bem regado. Cadê meu amigo tangedor da Pavuna? Vem, Pavuna. Eu conheci ele lá do pastor André Loureiro. Eu vou ligar para o pastor André. Pastor André, pastor Vitorino roubou lá o seu obreiro. Vem aqui, da sua Bíblia, diz, e serás como um jardim bem regado. Ou seja, é o cuidado de Deus por você. É a maneira como Deus usa para usar pessoas para abençoar a sua vida. É a maneira como Deus levanta a pessoa. Eu não estou dizendo que ela precisa ser crente, cristã, não. Deus pode usar quem Ele quiser. Quem abençoou o povo de Israel na Babilônia foi Ciro. Ciro levantou uma grande soma em dinheiro e deu para o povo construir de novo Jerusalém. Depois, o povo, quando começa a construir o templo, fica 18 anos o templo parado por causa de uma manobra política. E o templo para 18 anos. Dario pega o texto, lê, manda recurso para Zorobabel, Zorobabel volta e reconstrói o templo. Recurso estrangeiro, pagão. Ou seja, Deus sempre levanta pessoas de fora para abençoar os seus projetos. Meu amigo, a sua vida é um projeto de Deus. Se você obedecer a palavra dele e continuar no caminho, fica tranquilo que ele vai enviar o recurso para abençoar a sua vida. Ele levanta pessoas para abençoar a sua vida. Ele levanta gente para estar do seu lado e te ajudar. Mas não é só com recurso, não. Mas é também com oração.
É aquele amigo que talvez não tem dinheiro para te abençoar, mas ele está sempre do seu lado dizendo assim, vai dar certo. Vai dar certo isso aí na sua vida. Eu estou orando por você, isso aí vai dar certo, aleluia. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos levantar, para nos ajudar. Ser aqueles primeiros, investidores do nosso sonho. Então quero ser profeta, fica em paz, fica tranquilo, descanse em Deus, porque Deus vai enviar recursos para ajudar a sua vida na sua caminhada de fé. Aleluia! Que graça, Pai, aleluia, aleluia. E serás como um jardim, bem regado e como um manancial de águas que nunca faltam. Regado é de fora para dentro. E manancial é de dentro para fora. Isso aqui já é uma promessa futura. Ele está dizendo, Israel, depois que você sair, passar em lugar seco e você começar a florescer, vai chegar um momento da sua vida que ao invés de você receber, você vai começar a dar. Ele está dizendo assim, você vai ser um abençoador. O projeto de Deus para a nossa vida sempre foi esse. Para que a gente fosse abençoar. Nós pudéssemos abençoar. Abençoar pessoas. Abençoar o reino. Investir em pessoas. Sermos mananciais. Não só em recurso. Não. Também ajuda. É quando alguém precisa de uma oração e bate na sua porta. Quando alguém quer uma direção e pede a você uma ajuda. Pede um conselho. Te ouve, te escuta. Chora no seu ombro. Isso é o que? Isso é manancial. É porque um tempo da sua vida você era seco. Mas agora há uma água do Espírito jorrando sobre a sua vida. E você não entende que as pessoas do seu trabalho, que não militam na mesma fé que a sua, olham para você e veem em você algo que elas precisam. Meu filho, nunca é você, sempre é o que está em você. É sempre o Espírito Santo sobre nós. E nós então nos tornamos um manancial para sustentar, abençoar, saciar vidas. Essa construção de Israel, da palavra do profeta Isaías, é a construção exata hoje em Israel. Israel hoje é uma das nações mais poderosas do mundo. Começou com uma nação no meio do nada, no meio do deserto. Lugar cheio de pedregal, não dá para dar nada. Até exportar. Flores eles exportam. A maioria das coisas que você tem na sua mão vem de lá. O pendrive, os judeus inventaram o pendrive. Olha que interessante. A chamada memória flash. Invenção deles. Aí eles tiveram essa brilhante ideia. Pô, pastor, lá no meio um monte de Nobel da paz, Nobel de física, medicina, tudo de lá. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de coisas que saíram de lá. Por quê? É um manancial. É Deus dizendo, você não morre como um jardim, mas você será lembrado como um manancial. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé. Pode deixar o teclado aqui, eu ia chamar um louvor, mas pode segurar aí. Eu vou dar uma folga para vocês hoje. Pastor Vitorino está arrancando o couro de vocês, eu vou dar uma